desprezarás. Amém? Fecha teus olhos. Faz a tua oração, pede para que Ele fale com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Como nós somos felizes e agraciados em receber da Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu me coloco aqui, Espírito Santo, em total a Tua presença, em total Tua dependência, Pai. E reconheço diante de Ti, diante dos anjos aqui presentes, diante da igreja, que sem Ti eu não sei, não posso, eu não faço, eu não consigo. A obra é Tua, Senhor, a casa é Tua. Essa casa, Senhor, é o Teu aprisco, e somos todos Tuas ovelhas, que precisamos do Teu cuidado. Precisamos dos pastos verdejantes, precisamos que o Senhor refrigere a nossa alma, precisamos que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, pelo amor do Seu nome, Senhor, para que a gente não ande e nem chegue no vale da sombra da morte, mas ainda que a gente chegue nesse vale, a gente não tema mal algum, porque o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consola nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que todos venhamos sair daqui, Senhor, iluminados, fortalecidos, abastecidos, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu Te entrego a direção dessa palavra. O Senhor é o dono de tudo, da minha vida, dessa igreja. Essa igreja é Tua, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu conto com a sua atenção e com a sua reverência. Essa palavra é uma palavra muito forte. Esse salmo, ele traz muitas verdades para as nossas vidas. E esse salmo, na realidade, ele é uma oração. Você percebeu que esse salmo é uma oração, sim ou não? Esse salmo é uma linda oração. Na realidade, uma das orações mais lindas e poderosas que a Bíblia relata é a oração de Davi. Quem escreveu essa oração, quem fez primeiramente essa oração, eu acredito, e depois transcreveu ela, foi Davi, foi o salmista Davi. E ele escreveu essa oração digamos assim, em um dos piores momentos da sua vida, em um dos momentos mais vergonhosos que ele já pôde passar, em um dos momentos mais constrangedores que ele já passou, foi o momento em que Davi escreveu essa oração, que hoje nós chamamos de Salmo, né? E ele esse salmo, traz uma verdade, ele traz verdades muito absolutas, traz um dos segredos mais poderosos, um dos segredos mais o quê? Poderosos, da vida de Davi, do sucesso de Davi. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos a quantidade de batalhas e automaticamente a quantidade de vitórias. Quantas coisas nós aprendemos com ele, quantas virtudes são encontradas em Davi, quantos patamares, quantos degraus, quantas conquistas ele teve. Quando a gente olha para esse texto, nós podemos identificar uma das principais, se melhor dizendo, a principal, mas eu vou ficar com uma das principais, porque eu não o conheci pessoalmente para dizer qual era a principal virtude de Davi, mas pelo que esse texto nos revela, a principal virtude, a principal característica, a principal chave, ferramenta que Davi tinha na sua vida, que o fez um grande herói da fé, um grande vencedor, um grande homem de Deus, se chama um coração quebrantado. Você pode olhar a história de Davi, você vai dizer, Davi era valente, Davi ele era ousado, Davi sabia tocar bem. Nós estávamos falando isso na quarta-feira. Davi ele era animoso, Davi ele era um cara bonito, ele era um cara presença. Davi ele era sisudo em palavras, ele tinha sabedoria no falar, ele tinha muitas qualidades que participou e fizeram com que ele conseguisse chegar a grandes lugares, ter grandes conquistas. Mas a principal virtude, a principal qualidade que Davi tinha na vida dele, é que ele possuía um coração quebrantado. Quando nós olhamos para esse salmo, a gente consegue extrair isso, porque esse momento constrangedor que eu estou falando para você,
foi logo após ele ter tido um caso com Batseba e ter mandado matar o marido dela. E depois que ele vai lá, adultera, pega ela para ser a sua esposa, manda matar o seu marido, traz aquela mulher para dentro do palácio. Sabe o que acontece? Deus manda um profeta no palácio, e quando o profeta chega no palácio, ele coloca o dedo na cara de Davi, ele ilustra, né? A maioria aqui conhece a história, ilustra uma situação, conta lá uma historinha. Davi se levanta irado e diz: olha, esse homem tem que acontecer isso, ele tem que morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais por esse crime. Então nesse momento o profeta Natan coloca o dedo de profeta na cara dele e diz: pois Davi, esse homem é você. Então naquele momento o profeta revela para ele que Deus tinha se entristecido muito pelo ocorrido. E ele fala: olha, eu sei o que aconteceu, eu sei o que você fez, eu sei o que você mandou fazer. E naquele momento foi o pior, o momento mais constrangedor. Imagina, é como se Davi tivesse sido pego, como diz o ditado, né? Com a boca na botija. E ele foi descoberto, foi descarado naquele momento, foi escancarado o seu erro e o seu pecado. Mas quando nós olhamos para essa oração, que teólogos vão dizer pelo teor, pelo momento, pela forma que foi apresentada, que ele escreve isso e ele revela o seu coração quebrantado. E é isso que Deus tem colocado no meu coração esses dias, porque de todas as virtudes que você possa ter, que você deseja ter, que você queira ter, Deus me trouxe nessa noite para dizer para você que aquilo que Deus mais se agrada quando Ele olha do céu para a terra, quando Ele olha do céu para o homem, é quando Ele encontra um homem com o seu coração quebrantado. Quando Ele olha para a terra e Ele olha para você, Ele não vai ver se você canta bem, se você toca bem, se você é uma pessoa culta, se é uma pessoa educada, se tem muitos bens ou finanças, se você tem patrimônio. Não, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, a coisa que mais agrada ao Senhor, como Ele escreveu aqui, Deus não simplesmente se agrada quando você vem estar nesse lugar, quando você vem estar nessa casa, mas é quando Ele olha para o teu coração, e Ele vê o teu coração quebrantado, Ele vê o teu coração contrito, Ele vê o teu coração derramado, e isso é o que mais alegra o coração do Pai. E Deus me trouxe hoje, nessa noite, para dizer para você, que Ele quer levar a igreja Lagoinha Rio Branco para um novo nível, um novo patamar, aonde você chegue, não só na casa do Senhor, mas por onde você ande, o seu coração esteja quebrantado diante do altar do Senhor. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite? Aleluia! Hoje nós estamos vivendo um tempo em que não é fácil ver uma pessoa se emocionar, nem na igreja. Às vezes desde o começo ao fim. Quantas vezes, não quero que você me responda, mas quantas vezes, quantos cultos você já participou, ofereceu? Porque culto a gente não participa, culto a gente entrega, culto a gente oferece. Grave isso. Na realidade, você pode até participar de um culto, mas se você está só participando, você está fazendo a coisa errada. Culto você não participa, culto você oferece. Então imagina comigo, queria que você respondesse para você mesmo. Quantas vezes você já entrou na casa do Senhor, na presença de Deus, aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja, que você passa 2 horas no mesmo lugar praticamente, e você começa a orar, e tem as canções, aí tem o momento profético, orações, a palavra em si, no final a oração depois da palavra, o apelo, e você não derramou uma lágrima, e você não sentiu o seu coração queimar uma vez, você não sentiu o seu corpo, a sua alma, as suas emoções vibrarem, celebrarem, nenhuma única vez. E o pior é que quanto mais o tempo passa, esse fenômeno ele vai aumentando, e isso tem se tornado comum.
mas eu já ensinei aqui que o comum não é a mesma coisa que o normal. Tem se tornado comum porque você tem deixado com que isso não te incomoda mais. Você entra na presença do Senhor, você entra na casa de Deus e você sai sem sentir nada e você tem se conformado com isso. Mas se faz tempo, vamos fazer aqui uma consulta espiritual. Se faz tempo que você entra na casa de Deus, ouve os louvores, ora, recebe uma oração, ouve uma palavra, e você não sente o seu coração se emocionar, a sua alma vibrar, deixa eu falar algo para você, isso não está certo, isso não está certo, você tem se acostumado com aquilo que não é normal, não é normal isso, não é normal, sabe por quê? Porque quando a criatura ela se encontra com o Criador, nenhum encontro, nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus foi um encontro normal. Todas as vezes que você olha para a Bíblia e você vê, e Jesus se encontrou com a mulher do fluxo de sangue, e Jesus se encontrou com Jairo, e Jesus se encontrou com isso, nenhum desses encontros foi algo normal e natural, foram todos sobrenaturais. O que Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você é que se você não tem sentido, você não tem percebido, você transita no meio do espiritual para o natural, e isso não te abala, isso não te comove, isso não te move, existe alguma coisa muito errada na sua vida, existe algo que está fora do lugar, porque imagina só, a gente se esforça aqui para promover uma atmosfera, uma cultura acolhedora. A gente pinta as paredes de preto, apaga as luzes, coloca louvores que mexem com você, uma palavra diretamente inspirada por Deus, e às vezes a gente ainda não consegue sentir. Irmão, eu fico me perguntando, se aqui, onde está todo mundo no mesmo propósito, de adorar, de ouvir, de receber, a gente não consegue, quanto mais na nossa casa, quanto mais no nosso trabalho, quanto mais no nosso dia a dia. Se você não consegue sentir a presença de Deus dentro da casa dele, onde é que você vai sentir? E Deus trouxe essa palavra, esse direcionamento no meu coração, que nós precisamos mudar isso. Nós construímos é claro que tudo isso que a gente faz aqui, é claro que é para tornar um ambiente mais agradável, mas parece que tem culto, que dá vontade de eu passar no Araújo, e comprar uma sacola de cebola, espalhar pelos cantos da igreja, botar na frente do ar-condicionado. Eu quero ver se esse povo não chora agora. Colocar os irmãos, vou botar uma cebola na mão de cada intercessor, já vocês vão intercedendo e vão cortando cebola aí, ao redor da igreja aí, que é para ver se os irmãos brotam uma lágrima, irmão. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para você, querido, é que, eu vou ser fidedigno aqui, nós estávamos na reunião de oração, lá na casa do Renato, na terça-feira passada, e o Rainelli falou algo muito interessante. Nós estamos no propósito de Atos, sabe o que aconteceu? No dia que o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e você sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e encheu a casa onde eles estavam assentados, foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, eles se impactaram. Imagina como foi naquele dia, foi algo poderoso, não foi? Mas deixa eu dizer algo para você, a cidade estava lotada, a cidade estava cheia de gente de todos os lugares, mas somente aqueles que estavam naquela casa sentiram, perceberam e experimentaram aquilo que Deus estava fazendo naquele dia. Então imagina só, imagina que Deus está falando hoje, imagina que Deus está se derramando hoje, Ele está se derramando hoje, e tem pessoas aí do teu lado sendo abençoadas, tocadas, avivadas, curadas, e você olha para um lado e, meu Deus, o irmão ali, imagina, você não pode se permitir estar no mesmo ambiente onde Deus está, e você passar despercebido da presença dEle, e você não sentir a presença dEle, e você não ouvir a voz dEle.
Sabe o que que impede que isso aconteça? Um coração não quebrantado. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você aquilo que Ele tem feito, Ele tem se derramado nesse lugar, Ele tem se derramado nessa casa. Pastor, e por que eu não tenho sentido? Por falta de um coração quebrantado e contrito, um coração sedento, um coração que deseja, um coração que quer estar aqui, mas quer estar aqui, que quer permanecer nesse lugar. São corações que uma hora dessa, você não está vendo a hora, não está olhando para o relógio, não está, meu Deus, será que ainda falta muito, pastor? Não. Sabe onde é que as pessoas que sentem aquilo que Deus está fazendo aqui, são as pessoas que estão aqui e elas querem estar aqui, porque o momento que você está mais perto de Deus, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente que você gera, com a fome e a sede que está no seu coração. Você sabe qual é o principal bloqueio, obstáculo de ter um coração quebrantado? Se chama orgulho. Muitas pessoas estão aqui, no momento do louvor, elas não choram. Não vamos resumir só a chorar não, mas vamos dar um exemplo. Tipo assim, elas não conseguem se entregar. Umas é por vergonha. Ah não, pastor, sou tímido. Amém, glória a Deus, mas vamos lá. Uma semana, um mês, 6 meses, você ainda está tímido? Ah não, pastor, porque é o meu jeito. Amém, é o seu jeito, a gente respeita. Tem muita gente que é por timidez, por vergonha, por medo do que as pessoas, não vou levantar a mão, não vou glorificar, não vou fazer, não vou me entregar, porque o que vão pensar de mim? Só que isso é o de menos, porque isso pode ser resolvido. Mas quando o problema é orgulho, aí você pode chegar aqui e a atmosfera do céu pode estar nesse lugar. Você não participa. É como se você não tivesse ali. Então você se arruma, se perfuma, gasta gasolina, vem para cá para a igreja, e você não experimenta aquilo que Deus está derramando nesse lugar, querido. Não perca isso. Não deixe que o orgulho roube de você aquilo que Deus está derramando nesse lugar. Deus está derramando uma graça nesse lugar que você não tem ideia. Toda vez que você chega aqui, o nosso coração está queimando, nós estamos avançando, a nossa igreja está crescendo. Mas umas pessoas estão participando e outras pessoas estão de fora. Mas por quê? Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. O problema que você está sentindo não é porque Deus não está falando, não é porque Deus não está operando, é porque o seu coração está endurecido por causa do orgulho. E algumas pessoas vão dizer, as pessoas perguntam assim, pastor, pelo texto de Davi, por que Deus perdoou a Davi e não perdoou a Saul? Vamos lá, por que quando Saul pecou, errou, desobedeceu, ele não foi perdoado, e Davi, que cometeu, vamos agora, a gente sempre fala muito bem de Davi, legal, agora vamos dizer, Davi cometeu um crime duplamente qualificado, pois ele pegou a mulher de um camarada e depois mandou matar o marido, e tudo isso premeditado. Por que escute isso, grave isso no seu coração, por que Deus perdoou a Davi e não perdoou a Saul? Sabe por quê? Porque quando Samuel chegou para Saul e disse, você errou, você pecou, você fez aquilo que não era para ter sido feito, você desobedeceu a uma ordem direta. Deus disse que era para você fazer assim e você fez assim. Deus disse para você matar todo mundo lá, você poupou algumas pessoas. Deus disse para você não trazer nada de lá, você trouxe os despojos da guerra, você trouxe os animais, você trouxe muita coisa. Sabe o que aconteceu? Sabe o que Saul fez? Ele não assumiu o erro,
E ele começou a dar desculpas e ele começou a terceirizar. Não, mas a culpa é do povo, eu só fiz isso porque o povo me pressionou, o povo fez isso, o povo fez aquilo. E Deus falou para Samuel dizer para ele, fala para ele, que a partir de hoje o reinado dele passou dele. E por que ele perdoou Davi? Sabe por quê? Porque quando aconteceu da mesma forma, agora é Davi que está reinando. Agora Davi pecou. Agora Davi pecou pior do que Saul. E agora Deus manda um profeta do mesmo jeito. Vai lá, Natan, fala para ele, confronta ele, aponta o pecado dele, aponta o erro dele, diz para ele se converter. O profeta Natan vai lá. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você errou. Eu sei o teu pecado. E confrontou ele. Sabe qual foi a diferença? Porque imediatamente Davi falou assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus. Realmente eu confesso o meu pecado. Eu errei, eu falhei. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e as minhas transgressões. Me devolve, Senhor, tira tudo, Senhor, só não arranca o teu espírito. Só não arranca o teu espírito da minha vida, só não me tira da tua presença. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Que Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você com muito temor e graça, é que aquilo que vai te diferenciar, se você vai sentir, se você vai ser tocado, vai ser o quebrantamento do teu coração. E Deus me traz hoje aqui com muito temor para dizer para você que Ele deseja, olha o que o salmista falou: Deus não se agrada com sacrifícios, Ele não se agrada com isso e com aquilo. Aquilo que Deus mais se alegra, aquilo que mais agrada o coração do Senhor, é um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Quando Deus olha para você, querido, Ele não está olhando para o teu pecado, Ele não está olhando para aquilo que você está fazendo de errado. Ele está querendo saber o quê? Deixa eu ver como é que está o coração dele, deixa eu ver se ele vai se arrepender, deixa eu ver se isso vai constranger ele, deixa eu ver isso. E o avivamento que a gente quer, o novo tempo de Deus que a gente quer viver, depende disso, se a gente vai deixar o orgulho nos roubar daquilo que o quebrantamento pode fazer com que a gente alcance. Olha quantas pessoas estão aqui. Você imagina só, querido, se o teu coração, nível de quebrantamento do seu coração, como está hoje. Deixa eu falar algo para você. Quando o nosso coração está quebrantado, parece que qualquer coisa a gente sente a voz de Deus. Pastor, abre o culto, começa a falar, o cara sente a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Primeira canção, pessoal, já estou sentindo Deus falar comigo. Na segunda canção, Deus está falando comigo. Quando o nosso coração está quebrantado, a gente começa a acessar coisas, a viver coisas que somente aqueles que têm um coração quebrantado podem acessar. É por isso que existe, deixa eu falar algo para você. Você pode estar aqui no mesmo local, no mesmo horário, ouvindo a mesma palavra, o mesmo microfone, o mesmo pastor, mas o que vai diferenciar, aquilo que vai se mover dentro de você, aquilo que vai acontecer dentro de você, aquilo que você vai acessar, e aquilo que vai acessar você é a capacidade que você tem de quebrantar o seu coração nesse momento. Se eu fosse você nesse momento, querido, essa é uma palavra para você começar a ouvir. Você vai dizer assim: eu quebranta meu coração, Pai. Quebranta meu coração, se meu coração tem sido endurecido, se meu coração se tornou algo que o Senhor não consegue mais tocar, que o Senhor não consegue mais acessar, eu não consigo mais ouvir a Tua voz. Eu venho quarta, eu venho domingo, eu venho na segunda, eu venho no Legacy, eu venho de manhã, domingo de manhã, eu venho domingo à noite, e eu não consigo sentir, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo tirar esse peso das minhas costas. Talvez o seu coração precise passar por um processo de quebrantamento, e se você está aqui, você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer quebrantar o teu coração, porque a partir do quebrantar do teu coração, você vai acessar aquilo que você nunca acessou, você vai saborear aquilo que você nunca saboreou da parte de Deus na sua vida. Você pode celebrar Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Diga assim comigo: quebrantamento não é vitimismo. Às vezes a gente confunde.
Às vezes a gente confunde, as pessoas confundem quebrantamento com vitimismo. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Às vezes, você olha para uma pessoa, ela está chorando, na igreja ou em algum ambiente espiritual, e você diz assim: poxa, o irmão ali, ó, aquele irmão ali é quebrantado, todo culto ele chora, todo culto ele está ali, ele já traz até o lencinho dele. Mas às vezes, deixa eu falar algo para você, essa palavra de Deus para a sua vida, às vezes não é quebrantamento, às vezes é vitimismo. Pastor, meu Deus, entenda isso. Deus não se move por vitimismo, Deus se move por quebrantamento. Qual que está a diferença, pastor? O vitimismo é quando o vitimista nessa situação espiritual é quando ele está passando por uma situação difícil, dolorosa, incômoda, e aí ele chora. Mas também ele só chora quando está doendo, quando está passando apuro, quando está incomodando. E aí ele, na realidade, ele chora para tentar comover a Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor, tudo se levantou contra mim. Senhor, olha a situação que eu estou passando. Olha o que estão falando de mim. Olha, acabou isso, acabou aquilo. Então, na realidade, olha o que estão falando de mim, isso. Então, na realidade, ele está querendo comover a Deus. Só que o vitimismo, ele não gera arrependimento. O vitimismo, ele só atrai pena e compaixão e comoção. Quantas pessoas agora você não acha que estão chorando, passando necessidade em muitas situações, muita gente que serve a Deus, que hora dessa está chorando, dizendo: meu Deus, me ajuda, isso e aquilo. Só que deixa eu dizer algo para você, é uma verdade, que ela é uma verdade dura, mas é uma verdade pastoral. Escute isso. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: deixa Deus te usar. Diga assim: Deus não se move por vitimismo. Deus não se move por vitimismo. Deus não se move por dor. Deus não se move por pressa. Deus se move por fé. Deus se move por atitude de quebrantamento. Porque se você só chora quando está ruim, você não é um quebrantado, você é um vitimista. É difícil falar isso. Mas o quebrantado, pastor? Não, o quebrantado não. O quebrantado, ele está sofrendo, ele se derrama na presença do Senhor. Senhor, está doendo, está incomodando, está demorando, mas eu estou aqui na tua presença, Senhor. Senhor, a culpa é minha, foi eu que errei, foi eu que pequei. Me mostra, Senhor, onde é que foi que eu errei, Pai. Eu quero mudar os meus caminhos. Senhor, me mostra, abre os meus olhos, a culpa é minha. Mas se está tudo bem, ele agradece, ele chora da mesma forma, ele celebra da mesma forma. Sabe por quê? Porque aquele que tem um coração quebrantado, ele não se move por circunstância, ele não se move por situação, ele não se move por dor, ele não se move por conquista, ele se move por uma gratidão, por uma paixão, por um amor, por uma devoção que ele tem no coração. Então, independente do momento que ele está passando, se ele está na presença do Senhor, ele entrega o seu coração, porque o seu coração não é movido pelo algo externo, o seu coração é movido pelo que o Espírito Santo sopra dentro dele, e a gratidão, a alegria, a fé, o amor, a devoção move a vida dele, independente de qualquer coisa. Você pode aplaudir Jesus nessa noite com alegria? Aleluia, Jesus. Querido, Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que passou o tempo do seu vitimismo. Passou o tempo do seu vitimismo. Deus, tem muitas pessoas que talvez que estão nos ouvindo agora, estão nos ouvindo aqui, que têm clamado por algo, que têm pedido algo, mas Deus está me dizendo hoje para dizer para você:
para de se vitimizar e começa a se quebrantar, assume a culpa, assume o erro, pede para Deus te mostrar, Senhor, independente dessa situação, eu vou me entregar a Ti, Senhor, o que independente de qualquer coisa, eu quero é a Tua presença, Pai, eu quero é a Tua presença, eu quero Te sentir, porque é a Tua presença que faz tudo mudar e tudo ser transformado na minha vida. Você pode celebrar Jesus bem forte? Aleluia! Eu quero ensinar para você nessa noite é que Deus não despreza um coração quebrantado. Diga assim: Deus não despreza um coração quebrantado. Você pode estar passando a pior fase da sua vida. Você pode ter cometido o pior erro da sua vida. Você pode estar passando a pior necessidade da sua vida. Você pode estar passando a pior humilhação da sua vida. Você pode estar fugindo dos credores, o telefone não para de tocar, as pessoas não param de bater na tua porta, o carteiro não para de colocar correspondência de cobrança, um laudo de enfermidade pode estar nas tuas mãos, em cima da tua mesa, ninguém pode querer assunto com você. Mas deixa eu dizer algo para você, eu não sei como você chegou aqui, mas Deus me mandou dizer para você nessa noite, que Deus não despreza um coração quebrantado. Você pode estar sendo desprezado em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as posições, mas Deus não despreza um coração quebrantado. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na casa de um fariseu, e ele chegou na casa daquele fariseu, e aquele fariseu não recebeu ele com um beijo santo. Aquele fariseu não lavou os seus pés, não lavou os pés de Jesus, e aquele fariseu não ungiu a cabeça dele com óleo. E Jesus chegou, foi recebido como menos do que uma pessoa comum. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher de reputação duvidosa, quando a Bíblia diz que aquela mulher tinha uma reputação duvidosa, o que ela está querendo dizer? Você imagina o que a Bíblia está querendo dizer naquela época, na sociedade machista? Que aquela mulher, ela não poderia estar em qualquer lugar, ela tinha uma má fama, e que ela era desprezada por todos, sim ou não? Sim ou não? Mas ela descobre que Jesus está na casa do fariseu, e a Bíblia vai dizer que ela dá um jeito de acessar aquele lugar, e a Bíblia vai dizer que ela vai aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, adora o Senhor, beija os seus pés e unge os pés de Jesus com um óleo precioso. Eu pergunto para você, Jesus desprezou aquela mulher? Por que ele não desprezou aquela mulher? Por que ele não desprezou aquela mulher? Mas ela não tinha uma reputação duvidosa? Se fosse nos dias de hoje, ela era as meninas, que o pessoal chama as meninas do job aí. Mas imagina só, por que Jesus não desprezou aquela mulher? Por quê? Quero ouvir a igreja. Por causa do coração quebrantado. Ela foi recebida e foi aceita por Jesus. Jesus não desprezou o pecado dela. Jesus não desprezou o erro dela. Jesus não desprezou uma possível vida promíscua que ela tinha. Mas pelo fato dela se chegar até Jesus, a forma como ela chegou até Jesus, com um coração quebrantado, fez com que Jesus não a desprezasse, aceitasse, pelo contrário, usasse ela para dar uma lição naquele que se achava que era bom, para aquele que se achava que era certo. Aquele que se achava que era certo, Jesus desprezou ele. Porque todas as vezes que a gente se posiciona diante de Jesus com a postura de um fariseu, como alguém que se acha bom, como alguém que se acha reto, como alguém que se acha que só porque é crente, que só porque vem para a igreja dia de domingo, só porque vem na igreja dia de quarta, porque anda com a Bíblia, porque escuta um louvor no carro,
porque faz obrigações, paga suas contas em dias, faz tudo direitinho. Se você acha que Jesus deve te receber sorridente, de braços abertos, só porque você tem uma postura, uma conduta politicamente correta, você está enganado, querido. O que nos faz ser recebido diante do trono da graça é uma postura de quebrantamento. E você pode chegar no trono da graça no pior dia da sua vida. Se o teu coração estiver quebrantado, arrependido e contrito, Ele não te desprezará, diz o Senhor nessa noite para a sua vida. Você pode aplaudir Jesus mais forte? Aleluia! Aleluia! Então, querido, se você está aqui nessa noite, Jesus está dizendo para você, o que faz Jesus não te desprezar, não são as tuas qualidades, as tuas virtudes, mas é o teu coração diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou falho, Pai. Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu não sei se você percebe a oração que eu faço, eu digo: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. E isso é uma verdade que eu tenho na minha vida. Eu só estou aqui hoje, não é pelas minhas qualidades ou pelas minhas virtudes, é porque de alguma forma Deus viu em mim um coração quebrantado que diz: Senhor, eu sei que eu não consigo, mas eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas. Então aquilo, se você hoje, independente da posição que você esteja, o que vai fazer de você ser aceito, ser acolhido por Jesus, é o teu coração quebrantado, teu coração que você reconhece: Pai, tem misericórdia de mim porque sou pecador. A Bíblia vai dizer que estavam lá na praça, dois homens estavam orando. Tinha um publicano e tinha um fariseu. O fariseu começou a orar dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano. Todos os dias eu estou no templo, todos os dias faço as minhas 3 orações, dou o dízimo de tudo, faço tudo certinho, guardo o sábado, faço isso, faço tudo aquilo. Obrigado, porque eu não sou que nem ele. E o publicano vai orar. O publicano diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu não sou digno da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor. Tem misericórdia de mim. Jesus falou isso. Você acha quem foi ouvido por Deus? Quem foi ouvido por Deus? O publicano. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas entenda, não é um coração vitimista que quer se desesperar. Meu Deus! É um coração que reconhece quem você é. Sabe por quê que quando Jesus chegou na casa daquele fariseu, ele não tratou Jesus como ele merecia ser tratado? Porque ele achava que ele era muita coisa. Ele achava que ele era grande coisa. E quando a gente esquece quem nós somos, nós esquecemos quem Jesus é e o que Ele representa para nós. Toda vez que você esquece quem você é, o quão falho você é, o quão pecador você é, vou melhor dizer, nós somos. Todas as vezes que nós esquecemos que quão falho, pecadores, limitados nós somos, nós esquecemos quem Jesus é. E quando esquecemos quem Jesus é, nós deixamos de tratá-lo como Ele merece ser tratado. E às vezes você está aqui e você não está com o seu coração quebrantado e contrito, porque você já esqueceu quem você é. Eu já esqueci quem eu sou. E quando isso acontece, Jesus entra no ambiente, você não lava os pés de Jesus. Quando você esquece quem você é, Jesus entra, você não cumprimenta Jesus com um beijo santo. Quando você está no ambiente do seu coração e você esquece quem você é, Jesus entra, você é incapaz de entregar o seu óleo, o seu azeite, aquilo que você tem de precioso. Porque foi isso que aconteceu. O fariseu estava, Jesus entrou, o que ele ofereceu para Jesus? Diga nada. Diga nada. O fariseu estava, Jesus entrou, o que o fariseu ofereceu? Por quê?
Porque ele achava que Jesus não merecia nada. Sabe por quê? Porque ele achava que ele era tudo. E sabe por que aquela mulher ofereceu tudo para Jesus? Porque ela entendia que dela mesmo não tinha nada. Ela entendeu que ela não era nada. O fariseu não entregou nada para Jesus porque ele achava que ele era tudo. E aquela mulher entregou tudo para Jesus porque ela tinha certeza que ela não era nada. Aí eu pergunto para você, quando ele confessou para Jesus, em outras palavras, em forma de gesto, de posicionamento, que ele era tudo e Jesus não era nada, o que ele recebeu de Jesus? Diga, o que ele recebeu de Jesus? Diga, nada. E aquela mulher reconhecendo que não era nada e que Jesus era tudo, o que ela recebeu de Jesus? Diga, tudo. Olha a matemática de Deus. Quando você acha que você é tudo, você trata ele como nada. E o que é que você recebe dele? Nada. Mas quando você tem consciência que você não é nada, que ele é tudo, o que é que você recebe dele? Tudo. A gente faz essa reflexão, e essa reflexão ela tem que voltar para a gente. E eu pergunto para você, o que você tem recebido de Deus? O que você tem recebido de Jesus? Pastor, eu acho que eu não tenho percebido nada. Será que é porque eu tenho achado que eu sou tudo e eu tenho tratado ele como nada? Pastor, eu tenho recebido tudo. Se você tem recebido tudo, é porque você tem reconhecido que você não é nada. E só reconhece quem é nada quem tem um coração quebrantado. Aquela mulher quebrantou o seu coração e ela recebeu tudo aquilo que Jesus tinha para dar. Sabe por quê? Porque aquela que era desprezada por todos encontrou Jesus como seu advogado. Porque quando ela estava aos pés de Jesus, ele pensou, certamente se ele fosse profeta, bem saberia quem é que está tocando ele. E Jesus já entra na defesa. Ei, eu quero te falar uma coisa. E Jesus começa a defender, e Jesus ampara, Jesus abraça, e Jesus perdoa, e Jesus disse, vai, os teus pecados estão perdoados. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Enquanto a banda se aproxima, quero dizer algo para você. O quebrantamento precede a restauração. Diga assim comigo, o quebrantamento precede a restauração. Grave isso no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está dizendo hoje para você que o quebrantamento antecede a restauração. Independente de como esteja a sua vida, toda vez que você se quebranta, você está iniciando um processo de restauração. E deixa eu dizer algo para você, ó. A Bíblia vai dizer assim, Salmo, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu me lembrei dele agora, Salmo 37:18. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Diga assim, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem quer ser íntimo de Deus? Todo mundo quer ser íntimo de Deus, né? Sabe qual é o caminho? Diga, o quebrantamento. O quebrantamento é a chave mais poderosa para a intimidade com Deus. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que são ou se tornaram íntimos de Deus por outro caminho, senão pelo quebrantamento de coração.
Se eu quero me tornar alguém íntimo de Deus, íntimo da presença dEle, não é por nenhuma outra qualidade, nenhum outro benefício, é pela capacidade que eu tenho de quebrantar o meu coração, de dizer: Senhor, eu tenho fome de Ti, eu tenho sede do Senhor, eu dependo do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero me aproximar mais, eu quero fluir mais, eu quero me envolver mais, eu quero mergulhar mais. E só quem ora assim é quem tem um coração quebrantado. Jesus não se torna íntimo de quem não quer se tornar íntimo dele. Você pode ser salvo, ir para o céu, muitas coisas, mas intimidade é só para aqueles que têm um coração quebrantado. Intimidade, relacionamento, é só para aqueles que dizem: Senhor, eu quero andar com o Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é o preço que eu tenho que pagar? O que eu tenho que renunciar? O que eu tenho que fazer? Porque intimidade requer quebrantamento. A distância que você está de Jesus revela o teu nível de quebrantamento, e o teu nível de quebrantamento revela a distância que você está de Jesus. Se o salmista está dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, logo é o meu quebrantamento que define a minha distância de Jesus. E eu pergunto para você: qual é a distância que você tem vivido dele? Ah, pastor, do jeito que eu estou, posso ir para o céu? Pode. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que você só vai viver, se você só vai experimentar, quando você começar a quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, eu já vivi todo esse tempo. É muito difícil alguém que anda longe chegar no mesmo destino, porque quem anda perto é mais difícil se perder, sim ou não? Mas quando você anda longe, a possibilidade de você se perder é muito grande. É por isso que tem muitas pessoas que estão se perdendo no meio do caminho, porque elas estão andando muito distante de Jesus. Cada vez mais ele está ficando longe, e daqui uns dias a pessoa perde ele de vista. E às vezes, sabe o que é ruim? É quando você não percebe que perdeu Jesus de vista. Você não percebe que perdeu Jesus de vista. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele não quer só te salvar. Tem gente que vai ter um momento com Jesus só quando morrer ou quando Jesus voltar. Mas Jesus está dizendo: se você está aqui agora, eu quero andar com você agora, eu quero me relacionar com você agora, eu quero te usar agora, eu quero ter intimidade com você agora, eu quero revelar coisas para você agora. Ah, pastor, eu não quero não. Irmão, você está com o seu coração enganado, porque a presença de Deus, depois que você se envolve, são águas que cada vez que você vai entrando, você vai se envolvendo, e isso vai te mudando, isso vai te aquecendo, isso vai te enchendo. Talvez você está aqui hoje, e aquilo que você está ouvindo agora tem confrontado você. E sabe quando eu sei quando uma pessoa, sabe como você sabe se o seu coração é quebrantado ou não? É porque o quebrantado, quando ele escuta uma palavra de confronto, ele abaixa a cabeça e diz: Senhor, pode falar, pode bater que o teu servo te escuta. Mas talvez você está ouvindo isso e você está dizendo: rapaz, isso não é para mim não. Rapaz, pastor enjoado, invocado, né? Vim aqui, sair da minha casa no domingo à noite, poderia estar num shopping para ele estar descendo a madeira aí. Escuta o que Deus está falando para você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer ter esse cuidado com você. Deus, Ele não está conformado com a distância que você está dele. Fique de pé em nome de Jesus. Escute o que eu falei. Diga assim: o quebrantamento antecede a restauração. Quando Saul, ele peca e ele erra, pela falta de quebrantamento, ele perdeu o trono. Mas quando Davi erra e ele peca,
pelo seu quebrantamento. Da hora que ele caiu, da hora que ele se quebrantou, a restauração começou a chegar na vida dele. E se você for olhar, toda restauração, ela começa num quebrantamento. O filho pródigo, sabe quando é que a vida dele foi restaurada? Quando ele estava lá, no pior momento da vida dele, ele olhou e disse: poxa, até os funcionários do meu pai têm comida boa e abundante para comer, e eu estou aqui comendo comida de porcos. A Bíblia vai dizer assim, ó, que ele, caindo em si, acertou o caminho de volta para casa. Mas sabe por que ele voltou? Diga: porque o seu coração se quebrantou. Sabe quando foi que Paulo teve a sua vida recomeçada? Quando ele caiu do cavalo. Quando ele achava que ele era alguém, quando ele achava que ele era poderoso, quando ele achava que ele podia fazer aquilo que ele queria, e ele teve um encontro com Jesus, e ele cai do cavalo, e ele passa 3 dias cegos, e agora aquele que se achava poderoso, precisava de alguém para guiar ele. Pega na minha mão, me leva para ali, me leva para cá. A restauração começou no quebrantamento, e é assim que acontece. Quero dizer hoje para você, no nome de Jesus, a tua intimidade com Deus, ela é restaurada no quebrantamento. O teu ministério, ele recomeça no teu quebrantamento. A salvação da tua casa começa no teu quebrantamento. A restauração da tua saúde, através de um milagre, acontece por um quebrantamento. Quando você fecha seus olhos e diz: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, a restauração começa na tua vida. Agora eu convido você a fechar os seus olhos, irmãos. Eu não tenho nada para te oferecer. Aquilo que você procura, você vai encontrar de olhos fechados nessa noite. Oh! Oh! Falar nessa noite algo para você. Escute.
Você não está nesse culto por acaso. Você não ouviu essa palavra por acaso. Essa palavra não foi para quem faltou. Essa palavra é para quem está presente. Deus não manda recado. Deus não manda recado. Essa palavra é para quem está presente. Então nessa noite, se essa palavra falou com você, pastor, faz tempo, pastor, pouco ou muito, que eu não sinto mais a presença do Senhor, que eu venho na igreja, que eu não sinto na minha casa, não sinto no meu quarto, não sinto na igreja. Eu venho aqui, eu escuto, mas parece que existe uma barreira. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Pastor, eu queria ter intimidade. Eu vejo os irmãos chorando. Eu vejo as irmãs chorando e eu não sinto nada. Essa palavra é para você. Pastor, já faz meses, anos que eu sirvo ao Senhor, mas a minha vida continua a mesma, a minha vida não muda. Essa palavra é para você, porque é a partir do quebrantamento do coração que a nossa vida é transformada. Se essa palavra é para você, eu quero chamar você aqui na frente no nome de Jesus. Ainda temos alguns minutos e eu quero reservar esse tempo. Quero chamar você aqui no altar. Eu quero chamar você aqui. Você que tem coragem de sair do seu lugar e dizer: eu quero, Senhor, eu quero ter um coração quebrantado mais e mais. Eu quero sentir mais a presença. Eu quero ser mais íntimo. Eu quero ser mais próximo. Eu quero estar mais junto. Eu quero estar mais perto. Você vai sair do seu lugar e o altar do Senhor te espera aqui no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem, fecha teus olhos, sai do teu lugar. Eu espero você. Se essa palavra falou com você, se essa palavra tocou a sua vida, sai do teu lugar. Vamos adorar Jesus aqui. Vem. Jesus te espera, vem! Se essa palavra falou com você, sai do teu lugar, vem, não tenha vergonha! Oh! Adora Jesus, quebranta teu coração. Sinta o Espírito te tocar. Sinta o Espírito te envolver. Sinta o Espírito te renovar. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Clame pela presença. Diga: Senhor, quebranta meu coração.
Senhor, tira todo orgulho, todo medo, toda pedra, toda resistência. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sair do seu lugar, aleluia, você tem liberdade, o Espírito te faz livre nessa noite. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. com seus olhos fechados, deixa eu dizer algo para você, querido. Depois de tudo que você ouviu agora, depois de tudo que você ouviu agora, não se permita mais, não deixe mais que o orgulho roube de você aquilo que só o coração quebrantado pode proporcionar na sua vida. Todas as vezes que você entrar nesse lugar, que você entrar na presença do Senhor, lembre-se de quem você é. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre de onde Ele, de tudo aquilo que Ele fez por você. Todas as vezes que você esquece quem você é, Jesus começa a perder o significado na sua vida. Essa é uma noite de você começar a se lembrar de quem você é. Essa é a noite de você se lembrar de quem você é, de quão limitado você é, de quão pecador você é, de quão falho você é, de quão inconstante você é. Quando você começa a se lembrar de quão dependente da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus, é impossível você permanecer do jeito que você está. Nessa noite nós ainda temos mais 5 minutos aqui, e eu quero convidar você, querido, a fazer o que você acha que for necessário. Eu não sei se você vai se ajoelhar, se você vai sair do seu lugar, se você vai procurar um canto. Hoje nós vamos quebrar o protocolo nesse lugar. Nós vamos quebrar o protocolo nesse lugar. E eu só queria que você fechasse os seus olhos. Eu só queria que você fechasse os seus olhos e você abrisse a sua boca, e você comece a dizer, se você não tiver o que falar, você vai dizer: Senhor, me ensina a orar como convém, intercede por mim, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero ter intimidade, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio. E nós vamos, nesses próximos 5 minutos, você vai tirar o seu tempo de qualidade, de exclusividade com Deus, o tempo que você talvez não consegue tirar no seu quarto, na sua casa, em nenhum outro lugar. Você vai ter o teu tempo de intimidade agora. Vamos lá? Vamos manter na mesma canção? Vamos, feche seus olhos. Clame pela uma fome, pela uma sede, pela presença. Vamos.
o Espírito Santo ouvir a tua voz. Deixa os céus ouvirem a tua voz nessa noite. Sinta os braços do Pai abraçando você. Sinta Ele te tocar. Sinta Ele te renovar. Sinta Ele te aquecer. Aleluia. Escute, vamos finalizar. Você vai ficar onde você está agora. Quem está aqui na frente, continua aqui na frente. Você está aí atrás, continue atrás. Mas eu queria que todos repetissem essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu estou hoje em Tua presença. Se eu andei longe, hoje eu volto para a Tua casa. Hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu não quero mais permanecer com o meu coração endurecido. Eu quero que o meu coração seja quebrantado. Eu não quero mais viver longe do Senhor, sem sentir a Tua voz, sem ouvir a Tua voz, sem sentir a Tua presença. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso hoje como meu Senhor e suficiente Salvador. Amém. Abaixe as suas mãos. Eu queria saber se você fez essa oração, você que fez essa oração, e você sentiu no seu coração duas coisas. Primeiro, você precisa renovar a sua aliança. Ou nessa noite você deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alta assim para mim ver. Eu quero orar por você. Temos uma pessoa aqui, temos outra pessoa aqui. Você pode aplaudir Jesus. Amém. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amém. Sai do seu lugar, vem aqui na frente no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos lá, vamos celebrar, vamos. Vamos, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Oh, vem. Se você deseja renovar a sua aliança, sai do seu lugar. Entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Oh, tá chegando mais gente, tá chegando mais gente. Você que está aqui na frente, Pai, aqueles que estão aqui na frente renovando a sua aliança, Deus, que o Senhor possa reforçar, renovar, fortalecer e iluminar os seus passos e os seus caminhos no nome de Jesus. Pai, essa noite é noite de renovação, mas acima de tudo, Senhor, é noite de salvação, é noite de libertação. E nessa noite, você que está renovando a sua aliança, ou você que está entregando a sua vida para Jesus, eu queria que você olhasse para mim. Eu queria que você que estiver aí atrás, você vai interceder agora por essas pessoas que estão aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, que hoje renovam as suas alianças, que hoje entregam a sua vida para Jesus, que hoje pessoas que estão aqui na frente estão desejando sentir mais, viver mais, receber mais, sentir mais, perceber mais. E essa noite é uma noite de festa. E todos que estão aqui na frente são frutos das nossas orações e das nossas Se estão aqui, isso foi porque o Senhor os trouxe para esse lugar. E
no Senhor, que o Senhor nos capacite para recebê-los, cuidá-los, tratá-los, sermos instrumentos Teus na vida deles, em nome de Jesus. Você que hoje renova a sua aliança ou entrega a sua vida para Jesus, eu vou contar até 3 e no 3 você vai olhar para trás e a igreja vai celebrar e receber você. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, para cima, Lagoinha! Descemos! Levante as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que as comunhões do Espírito Santo estejam e se derramem sobre as nossas vidas. Você diz amém. Aplauda Jesus bem forte e vai em paz.